Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana da Fontinha, uma igreja próxima a você, de portas abertas para receber você e toda a sua família. Quando for possível, venha nos fazer uma visita ali na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Receberemos você de braços abertos. Nós, neste domingo, queremos louvar, bendizer o nome do Senhor e também nos edificarmos com a palavra do Senhor, através dela recebendo-a com oração e com o coração purificado pelo Espírito Santo. E convidamos a você que desde já se coloque na posição de adorador, para que possa receber essa palavra, possa, através desta palavra, viver rica e abundantemente os seus benefícios na sua casa, na sua família. Sendo assim, meu irmão, eu quero desde já convidar você também para que na próxima quinta-feira você também participe conosco do culto de adoração, culto doutrinário, culto de oração, que também será distribuído pelas redes sociais da nossa igreja. Você é nosso convidado para que a partir das 19 horas possa estar orando conosco e também possa estar conosco aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor. Se você assim o quiser, faça que o seu pedido chegue a nós através de um dos membros da nossa igreja, por intermédio das nossas redes sociais. E ali nós teremos, então, a alegria de poder orar por você, orar por toda a sua família e continuar orando durante toda a semana, eu e toda a nossa igreja. Sendo assim, irmãos, eu convido a você para que esteja conosco neste domingo, desde já, nos preparando para este culto. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus agora em oração. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, e buscamos a presença do Senhor em oração, Senhor. Seja, Senhor Deus, conosco, seja, Senhor Deus, com este trabalho, com este culto, Pai, para que seja uma bênção, Pai, para aqueles que ouçam, Senhor Deus, as Tuas palavras, Pai, para aqueles que possam ouvir essas palavras, Pai, desde este domingo e durante também toda a semana, Senhor. Nos prepara, Senhor, para melhor Te servir. Abençoa, Senhor, os atos deste culto, para que possamos, Senhor Deus, através da oração, da Tua palavra que será ministrada, possamos nos edificar, fortificar a nossa fé, a nossa vida diante do Senhor. Prepara, Senhor Deus, o coração dos Teus servos, prepara, Senhor Deus, aqueles que vão receber esta palavra, que seja uma palavra de estímulo, Senhor, que seja uma palavra que caia bem aos corações, Pai. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e tenha liberdade para isso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Eu gostaria de convidar então você, nós que já oramos, nós que nos preparamos já para esse momento, gostaria de convidar você que mantivesse a sua Bíblia aberta em João capítulo 15. João capítulo 15, que nos fala sobre a videira e os seus ramos. Eu vou ler o primeiro versículo e o versículo de número 5, e depois
você é estimulado por mim a ler todo o capítulo 15 na sua casa, e nós vamos trabalhar nesse capítulo 15 todo também. Mas eu convido que você leia comigo agora o versículo 1 e o versículo 5. Está bem? Vamos combinar assim? Vamos lá então. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso é o Senhor Jesus falando no verso de número 1. Verso 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, eu quero estimular você que depois leia todo esse capítulo de número 15, que vai te dar o contexto todo, mas nós queremos trabalhar com você esses 2 versículos e os demais que vão aparecer, e nós vamos falar com você nesse texto. Amém. O Senhor Jesus, ele está dizendo que ele, o Senhor Jesus, é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Nós somos enxertados nele. Você já ouviu falar o que é um enxerto? Sabe o que é um enxerto? Enxerto é quando você pega um galho de uma planta e corta de maneira tal que o tecido desse galho entre em contato com o tecido de uma árvore, de tal maneira que este mesmo galho possa se aproveitar dos nutrientes, das seivas, dos produtos da água, dos produtos que vão nutrir e vão fazer crescer a outra planta, mas de sorte que este galho que é ali então implantado recebe esses mesmos nutrientes que serão benéficos agora para o seu crescimento. O Senhor Jesus está de uma forma dizendo o seguinte: olha, assim como uma planta recebe esse enxerto de galhos, vocês são galhos que são enxertados em mim. E vocês são enxertados com uma finalidade: para que vocês sejam produtivos, sejam ramos enxertados para que deem frutos, e o fruto que vocês deem possa ser positivos e possam impactar, assim como uma planta, ela, quando dá o seu fruto, dá o seu bom rendimento e dá valores ao seu próprio dono. Mas observe alguma coisa interessante que o Senhor também está nos dizendo aqui. Ele está nos dizendo que o galho, ou aquele ramo que é enxertado nesta boa árvore, ele tem uma simbiose, uma função de dependência para que ele possa produzir. Ele recebe ou ele colhe a seiva diretamente da árvore para que se nutra, e se nutrindo, ele possa também criar frutos e frutos positivos. De certa forma, o Senhor está dizendo que essa dependência que existe do galho, do ramo, para com a planta, é uma dependência que nós, que eu, que você, como filhos dele, também criamos e nutrimos a partir desse contato com ele. Jesus cria esta metáfora justamente para contradizer alguma coisa que já existia em Israel há século. Porque Israel dizia: olha, Israel
é a figueira. Israel é aquela que dá fruto para Deus. Israel foi plantada por Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, e contrapondo a missão de Israel com a sua própria missão. O Senhor está dizendo o seguinte: aquilo que fora dito lá em Isaías capítulo 5, a partir do verso 7, que Israel era a videira, agora passa a ter uma mudança de acordo com os planos de Deus. Ele fala o seguinte: olha, Israel não cumpre mais essa missão. Israel foi chamado para ser exemplo. A lei foi dada para Israel e Israel foi chamado para viver dentro da lei. Mas Israel falhou. E o Senhor Jesus então fala o que ele está falando no verso 1 aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o agricultor. Em algumas outras versões mais antigas ele diz: e o meu pai é o viticultor. Ele está dizendo também aqui que ele é a videira verdadeira. Ora, ele não está dizendo verdadeira no sentido de contrário da mentira. Mas a videira verdadeira, a palavra grega aletheia, aqui tem o sentido de genuína. Ele está dizendo: eu sou a videira genuína, a videira real. Eu sou a videira final. Israel só foi o protótipo e agora eu sou a videira. Ou seja, o Senhor estava apontando, havia duas videiras dentro dessa percepção: a do Antigo Testamento, que era Israel, e ela havia falhado. E agora ele, como videira verdadeira, genuína, real, final, ele vem para cumprir a missão e a vontade do Senhor. E ele diz: meu pai é o lavrador. E o que faz um lavrador? O lavrador prepara o solo, adubando o solo, ele revolve a terra, ele capina essa terra, ele ara a terra, ele planta, ele rega, ele cuida do eirado, prepara as eiras, ele fica de olho e afasta as aves do céu. Mas por quê? Ele tem um objetivo final: são os frutos, são os cereais, são as espigas, são as hortaliças, são os cachos, são os bagos de frutas da videira, para que nesse fruto haja bonança, haja abastança e haja produtividade. Deus agora coloca o Senhor Jesus nesta situação dessa videira real, e ele, com o seu sangue, rega aquele solo na cruz do Calvário. Nós que passamos agora a Páscoa, irmãos, entendemos a função primordial de Cristo. Cristo regou com seu sangue todo aquele solo para dizer ao povo que ele é a videira verdadeira. Ele chama a sua igreja para cumprir agora essa função de se aderir a ele, para nutrir dele a sua seiva, e nós especificamente como servos dele, para tomarmos dessa seiva, para produzirmos para eles, para proclamarmos o evangelho, para chamar mais servos para se aderirem e se enxertarem a ele como videira verdadeira, porque ainda há ramos que estão aí fora, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nesse primeiro domingo depois da Páscoa, nós temos que entender isso. A missão do Senhor, a missão da igreja, a missão individual dos servos da igreja. Quando nós olhamos para esse texto, eu gostaria que você o mantivesse aberto. Nós vemos algumas verdades sobre a igreja, sobre o próprio Cristo, sobre Israel, sobre a missão ultrapassada, que eu gostaria de meditar com os irmãos agora
e com a Bíblia aberta nesse capítulo 15 de João, e dizer para os irmãos, em primeiro lugar, ele elegeu você, ele predestinou você, ele chamou você para uma missão da qual você é chamado a responder: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Está lá no verso de número 5. O que ele fala para você, para mim também? Ele fala: eu sou a videira, mas vós sois os ramos. Ele está dizendo para você o seguinte: olha, ele é a videira, mas esse ramo que vai ser enxertado, ele, na sua escolha, ele escolheu você. Você é um escolhido dele, para que você seja ligado a ele através desse sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. O preço que ele pagou com o seu próprio sangue foi pensando em você, foi pensando em mim, foi pensando na nossa igreja. Ele o valorizou dentro do reino de Deus. Ele o ligou você ao reino de Deus. Ele olhou para você e falou assim: olha, eu tenho uma missão para você. Você vai trabalhar dentro do meu reino. Você vai receber de mim os insumos. Você vai receber a seiva diretamente de mim. Você é meu servo. Você tem trabalho dentro do meu reino. Você tem ocupação dentro da minha casa. Venha, venha, meu servo. Vamos trabalhar. Muitas pessoas, irmãos, servos de Deus, quando o Senhor aponta o dedo, essas pessoas têm se encurvado e fugido da presença do Senhor. Nós temos muitos Jonas modernos que dizem: eu não, Senhor, eu não posso. Muitos Moisés que dizem: Senhor, eu tenho língua presa. Muitos Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança. Muitos que dizem: Senhor, não dá, eu tenho que enterrar os meus familiares. Senhor, não dá, Senhor, eu? Quem não dá? E o Senhor aponta para você e fala: vós sois os ramos. Deus conta com você. Deus conta comigo. Então, irmãos, é hora de dar mudança. É hora de nós falarmos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como Isaías: Senhor, eu sei que eu moro perto de gente que tem lábios impuros. Senhor, eu mesmo sou um desses, Senhor. Senhor, eu não tenho condição não, mas Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu quero trocar pecado por fruto, Senhor. Senhor, eu quero trocar estar longe do Senhor por bênção na minha vida, na minha casa, Senhor. Senhor, eu quero ser proclamador do Evangelho, Senhor. Mesmo eu sabendo que sou pecador e não tenho condições, o Senhor fala para você: ó, vós sois os ramos. Você é ramo. Amém, irmão? O Senhor tem chamado a sua igreja. Quantas pessoas têm dito não? Quantas pessoas estão atraídas por outras luzes, por outros chamados que não chamado do Senhor? Mas o Senhor aponta para você e para mim, ó: você é ramo. Ligue-se aqui a videira, beba de mim, tome essa seiva e você vai ter vida. E vai falar para o justo: justo, certamente você vai morrer, e o justo vai morrer. Ou então se arrependa, e aquele vai se arrepender e vai para o céu, porque você é ramo. Vós sois o ramo, você foi escolhido por Deus. Tome o seu lugar na casa de Deus. Toma o seu lugar dentro do reino de Deus. Mas ainda, irmãos, num texto tão rico e tão belo, ele faz o seguinte: olha, ele cria condições para a gente frutificar. Nós olhamos para a nossa condição e falamos: olha, Senhor, eu não tenho condição não. Como isso vai acontecer? Verso número 2: todo ramo que estando em mim, olha só, essa é a condição, está nele. É falar: Senhor, não tenho condição, mas eu quero estar. Ele faz o quê? Ele o corta, né?
E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, irmãos, nós temos que estar perto dele, porque todo o fruto que der, todo ramo que der fruto, ele vai limpar para dar mais fruto ainda, para produzir mais. É o Senhor que nos limpa, é o Senhor que nos purifica. E no nosso cuidado nós falamos assim, o que eu vou fazer por mim mesmo? Será que a minha obra é autóctone? O que eu vou fazer? E o Espírito Santo, irmão, é aquele que nos diz o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Vai nos colocar em situações, lugares, mas nos pergunta qual é o nosso preparo, qual é a nossa condição diante do Senhor, a santificação da nossa vida. Ele tem que nos limpar para que possamos trabalhar. Ramos secos, defeituosos, problemáticos, não dá para dar fruto. Não há condições, e o Senhor usa a sua estratégia. Ele vai lá e limpa. Ele chama, ele prepara, ele dá condições, e nós somos chamados para então estar dentro do reino de Deus, para sermos produtivos, chamados para o caminho da santidade, para abandonar outras coisas, chamarmos para andar na contramão de caminhos que às vezes nós estamos andando nos dias atuais, para termos desejos piedosos, para termos ojeriza e raiva do pecado, mas para termos olhares e caminhos sinceros com a misericórdia, com a vida comunitária, olhando para as pessoas, olhando para a graça de Deus e nos colocando dentro do corpo de Deus. Irmão, você é um ramo, todo ramo que dá fruto, ele vai lá e limpa. Ainda há áreas na sua vida que precisam de limpeza. Quantas pessoas estão perto do Senhor, mas ainda estão vivendo em pecados, em lutas pessoais, em lutas familiares? Quantas pessoas vivem em busca dos sonhos perdidos, das coisas perdidas, de sonhos da sua própria vida, e essas coisas nunca se materializam? É porque o Senhor tem colocado na vida dessas pessoas alguns entraves para que elas possam enxergar o reino de Deus, a sua justiça, para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Irmãos, nós precisamos entender a nossa condição para frutificar, que é termos a nossa vida limpa. A sua vida está limpa? Você poderia estar cara a cara com o Senhor e falar: Senhor, manda a missão, porque eu estou preparado. Muitas vezes nós não podemos dizer isso, né, meu irmão? Então nós somos desafiados a clamar ao Senhor: Senhor, age na minha vida, age na minha história, faz com que essa sujeira que existe em mim, ela possa ser limpa, e continue trabalhando para que a obra do Senhor se estabeleça na sua vida. Mas ainda, irmãos, em terceiro lugar, além de você ser ramo, além de o Senhor criar essas condições para você frutificar, porque você tem que ter essa vida limpa, o Senhor, irmão, já está produzindo em você bases sólidas para que você esteja olhando para Ele, já coloca em você a base certa para que você possa trabalhar. Verso 3, o que diz aí na sua Bíblia? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aí? A sua palavra, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, é um modelo para a nossa frutificação. O Senhor nos deu já modelos para nós entendermos o que Ele quer da nossa vida. Ele já nos deu modelos de santidade. Ele nos deu a sua palavra para que nós possamos entender o que Ele quer do mundo, da pregação. Ele quer que nós façamos a nossa igreja crescer. E aí nós entendemos porque em algumas denominações elas crescem
mas de repente elas ficam pequenas, ou seja, porque aquele crescimento não foi crescimento, foi um inchaço, porque ela não tinha padrões, elas não estavam no padrão da própria palavra de Deus. E eu, muito tempo atrás, li uma ilustração sobre a peneira que passava no cafezal e um pai tentando explicar ao filho o que é a palavra de Deus purificando a nossa vida, e o pai pedia ao filho que pegasse uma peneira cheia de água, e o filho ia no rio e tentava encher a peneira, mas não conseguia encher aquela peneira, e voltando para o pai, não conseguindo encher a peneira, o pai mostrou o filho: tá vendo, filho? Assim como você não consegue pegar uma peneira de água, porque ela passa por essa trama aqui dessa peneira mais limpa, é a palavra de Deus. Ela é algo subjetivo, você não consegue tocá-la, mas ela passa por você e limpa as suas entranhas. E é assim que acontece com a palavra de Deus. Ela nos limpa e nos dá base. E por isso o Senhor fala: você já sabe o que você já tem que fazer. Você está limpo pela palavra. Você recebeu essa palavra no seu coração. Sabe que eu penso quando leio esse texto? Igual o profeta que foi encarregado por Deus para pregar e decidiu não mais pregar. E quis ficar longe, falou: Senhor, eu quis ficar longe da tua palavra, do Senhor, eu não quis nem ouvir mais falar no Senhor, nem dar mais uma palavra, mas aquilo doeu nos meus ossos. E eu voltei então a pregar. E é isso que acontece conosco, irmãos. Nós já fomos picados pela mosca da fé, da santidade, da palavra de Deus que já está dentro do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, que nos chama a viver em santidade, porque nós recebemos a palavra do Senhor. E o Senhor quer que nós cumpramos o nosso papel de pregadores da palavra, daqueles que vivem pela fé, daqueles que fazem a obra do Senhor, daqueles que vivem de forma a enaltecer o Senhor e o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E a grande pergunta que se faz ao nosso coração: nós temos esta certeza de que esta palavra que fere, que destrói, que quebra as pedras, que é palavra que, como espada de dois gumes, que cumpre a vontade do Senhor, ela realmente está em nossas vidas, está em nossos corações, e nós vivemos por esta palavra, e a partir desta palavra somos realmente convertidos nesta palavra, entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados pelo Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Precisamos entender que o Senhor tem nos desafiado a viver nesta palavra, a palavra de Deus, e ela que tem que pautar a nossa vida, o nosso coração, ao entendimento de que o Senhor quer fazer a obra em nossas vidas, e a partir de nós e pela palavra dele, que nos é dada como regra de fé e de prática, nós devemos entender que a partir dela teremos ensinamentos para a nossa vida, que naqueles dias maus, tristes, medonhos, nós podemos a ela recorrer, para que por intermédio dela possamos ouvir a voz de Deus no nosso coração, como que balbuciando, conforme Calvino nos fala, nos consolando, nos apontando a graça e a misericórdia de Deus. Nós somos desafiados a ouvir a palavra, a viver pela palavra e a partir da palavra. Mas ainda, irmãos, esse texto, ele nos fala e nos adverte sobre a autossuficiência.
verso 5, e nós gostaríamos de voltar nele. O Senhor nos fala que eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que bom nós podemos falar essa primeira parte. Mas eu gostaria de também falar sobre essa última parte, em que o Senhor nos fala: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós hoje no Brasil vemos muitos ministérios autóctones, ou seja, que eles vivem deles, por eles mesmos e para eles mesmos. E quem permanece assim, autossuficiente, não dependendo de ninguém, não dependendo da graça de Deus, a ruína está bem próxima, porque o Senhor nos fala que só podemos fazer outra coisa, ou trocando essa ordem aqui da expressão do Senhor, ele está dizendo o seguinte: ó, vocês não vão fazer nada se não for por meu intermédio, ou com minha aprovação, ou se eu não aprovar, ou se eu não estiver. Vocês não vão poder fazer nada da minha parte. Toda a vossa obra será obra humana, e a obra humana perece. Irmãos, não podemos fazer nada, nada mesmo, sem a dependência do Senhor, sem a força do Senhor, sem que o Senhor esteja à frente de nós, sem a mão do Senhor fazendo a diferença na nossa vida. Muitas vezes nós, tentamos fazer belas obras, ou falamos que o ministério X de pastor tal, ou o ministério Y de irmão tal, ele cresce ou diminui. Na realidade, irmãos, todas as obras humanas, elas têm que passar pelo crivo do Senhor. Todos nós somos trabalhadores da seara. E aqui o Senhor Jesus deixa claro no primeiro verso: o Senhor é a videira, mas quem é o agricultor é o Senhor. É o Senhor que toma as medidas, é o Senhor que é o dono da planta, é o Senhor que é o dono dos frutos. E nós, simples e meramente, somos os ramos chamados a ser insertados nesta videira, para que a partir dela possamos dar fruto, e para que o nosso fruto permaneça e seja fruto permanente, nós precisamos entender que precisamos subjugar e submeter a nossa vida a Deus, e a humildade faz-se necessária. Mas também, irmãos, o propósito divino tem que estar atrelado aos nossos atos. Quando nós nos colocamos e nos enxertamos na videira, é ela que passa a nos dar os nutrientes, mas o posicionamento, a situação de toda a sua obra, enfim, irmãos, não podemos lutar contra a vontade de Deus, porque a partir dessa aderência a essa nova árvore, boa videira, nós somos chamados a participar do reino de Deus como colaboradores, como necessários dentro desse reino de Deus. E em último lugar, irmãos, nós queremos deixar um outro alerta para os ramos improdutivos. Na parte A do versículo de número 2, tem esse alerta: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que é que ele faz? Ele corta. As pessoas sem vida, sem comunhão, sem amor, sem conversão, elas não estão ligadas a esta videira, ou elas são parasitas, elas preparam, elas sugam dos néctares, da seiva da planta, mas sem produzir o verdadeiro fruto necessário. E o Senhor fala que
o Senhor corta. E verso 6, ainda mais à frente, o texto nos fala que se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. A improdutividade, irmãos, nos traz distanciamento de Deus, nos traz distanciamento da obra, e nós precisamos entender qual é o nosso papel. O Senhor não quer que trabalhemos como escravos no sentido de exaurirmos as nossas forças, mas Ele quer que nós entendamos os nossos lugares dentro do reino de Deus, para que estejamos fazendo a vontade do Senhor. Mas, em último lugar, no verso 7, há uma promessa, e essa promessa é de bênção. Verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Verso de número 8, e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Na realidade, irmãos, a palavra do Senhor nos promete resultados positivos para aqueles que estão ligados ao Senhor, como Ele sendo esta videira verdadeira. E nós, como ramos abençoados, fazendo a vontade do Senhor, Ele nos promete bênçãos, tanto aqui nesta terra, mas bênçãos também lá no porvir, lá no céu. A bênção aqui na terra é bênção de trabalhar no reino de Deus, de viver uma vida aos pés do Senhor. E a vida eterna é uma vida de galardões para aqueles que assim vivem dentro da palavra do Senhor. E nós temos a bênção de sermos chamados seus discípulos. Nós gostaríamos de aplicar essa palavra ao seu coração. Talvez você que ouça essa palavra, e você pode estar ouvindo-a no momento em que você está triste, está com o coração pesaroso, porque você está em casa, talvez nesse isolamento social, ou você passa mesmo por uma crise espiritual. Você está com o coração ainda pesaroso porque você se encontra talvez longe daquilo que nós falamos em relação a estar diante de Deus com a potencialidade do seu trabalho. E nós gostaríamos de dizer para você o seguinte, que a pregação reformada, ela tem duas características básicas. A primeira é acalmar aqueles que estão inquietos. E a segunda é inquietar aqueles que estão muito calmos. Se você ouviu essa palavra e ficou inquieto, que bom. O Senhor falando ao seu coração. E já está dizendo o seguinte, que você é um ramo, e esse ramo já está sendo cuidado por Ele. Ore ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, e o Senhor quer acalmar o seu coração então. Está dizendo para o seu coração que você está dentro do caminho certo, de restauração, de caminhar para ter uma vida na presença do Senhor. Mas se você ainda está muito calmo, se você, em olhando para as coisas, ainda não tem um despertamento, que essa palavra inquiete você. Que o Senhor nos fala, e fala que aquele que não der frutos, o Senhor corta e lança fora. Vai ser lançado e vai secar, assim como seca um galho de uma árvore. Então a palavra do Senhor é que aquele que ouviu a palavra tem que dar uma resposta positiva a essa palavra. Então você precisa, em primeiro lugar, de buscar ao Senhor, de renovar a sua vida ao Senhor, porque essa inquietação, quando ela significa indolência, estar longe do Senhor,
ela pode trazer efeitos negativos, nefastos mesmo à nossa vida. Procure estar próximo a Deus, procure estar fazendo a vontade de Deus, procure reativar a sua fé. Converse com alguém que é crente, converse com o seu pastor, converse conosco. Estamos à sua disposição, porque se você está quieto demais, tem algum problema. E essa palavra quer te inquietar, para que você caminhe na direção de Deus, para fazer a vontade de Deus. O Senhor ainda quer falar àquele que às vezes está com o coração triste e ouviu essa palavra e está às vezes sem poder conversar com ninguém. O Senhor quer revitalizar o seu coração, quer fazer que você pense nele, nas possibilidades que ele tem para a sua vida, para a sua história. Talvez você tenha traumas, precise perdoar alguém, talvez você precise de terapia, precise de um acompanhamento até médico. Deus está presente na sua vida. Quero dizer que Deus perdoa, Deus acolhe, Deus chama e chama a sua vida para uma experiência profunda com Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus acalme a sua vida, o seu coração. Que Deus te dê paz. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, ela torne-se a guardiã do seu coração, da sua mente, em Cristo Jesus. Amém. Querido, eu queria agora orar por você. Se você assim quiser, chegue um pouco mais próximo do aparelho, coloque a mão aqui, nós vamos orar e depois teremos a bênção apostólica. Oremos então. Coloque a sua mão mais próximo da minha, se assim você o desejar. Querido Deus, amado Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor é a videira, nós somos os ramos. Diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E nós agora, Senhor Deus, subjugados à tua vontade, queremos clamar ao Senhor, que o Senhor seja conosco, seja com a tua igreja, seja com aquele que ouviu a mensagem, seja com aquele que está com o coração, às vezes até partido, Senhor, triste, ferido, com aquele que precisa de restauração. Seja, Senhor Deus, com o teu povo, converte o teu povo, muda o desígnio do teu povo, Senhor Deus. Seja com aquele que está enfermo, Senhor, seja com aquele lar que está desfeito, Senhor, seja, Senhor Deus, com aquele que passa as dificuldades no seu matrimônio, com os seus filhos, seus pais, seja com aquele, Senhor Deus, que tem dificuldade financeira, pessoal, abre as portas, Senhor, de emprego, abre as portas financeiras, seja, Senhor Deus, com a nossa casa, a nossa família, Pai. Ó Senhor, protege o nosso lar desse coronavírus, Senhor. Seja com aqueles que são nossos, Pai. Ó Senhor, nós clamamos pela nossa família, por todos aqueles que nos pedem oração, pela Igreja Presbiteriana da Fontinha e por todas as igrejas, Senhor, que louvam e bendizem o teu nome, Senhor. Seja, Senhor Deus, conosco, Pai. Abençoa, Senhor Deus, agora aquele que clama ao Senhor, que expõe a sua necessidade ao Senhor, para que receba o segundo a sua vontade. Nós assim oramos, em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós
e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você é convidado, então, por nós, para que na quinta-feira participe da nossa reunião de oração e do nosso culto doutrinário, que vai ser postado a partir das 19 horas. Que Deus abençoe você e a sua família. Até lá, se Deus assim permitir. Amém.